Bom dia! Vamos começar rapidinho e bem pouco com recursão e indução. Vamos voltar para falar de inteiros. Faltaram umas coisas que quero já botar na mesa sobre a programação que você está fazendo, programação funcional no caso, para definir coisas que envolvem algo mais que naturais, nesse caso listas. Espero que vocês estão achando toda essa ideia meio interessante devido a todo ao aspecto computacional. E espero que também vocês estão começando a apreciar assim, o poder da programação funcional, porque conseguimos com uma ou duas equações normalmente definir coisas bastante legais e profundas, sem entrar em detalhes de como que são achadas essas resoluções, como que é achado, sei lá, o tamanho de uma... A gente não está descrevendo como achar o tamanho de uma lista, o comprimento de uma lista. A gente fala o que significa praticamente o comprimento de uma lista e o trabalho do nosso sistema, a partir das equações que a gente vai escrever para definir o conceito, achar uma maneira para computar isso. E a gente sabe como isso mais ou menos funciona, porque a gente fez uns cálculos também na mão. Então, não deve ser também tão mágico. Mas, assim, a grande diferença entre programação imperativa é que você, na imperativa, está dando ordens para serem executadas para você descrever como que você vai achar uma resolução, enquanto a programação declarativa, que uma versão dela seria funcional, é você está declarando o que significa resolução do teu problema e você deixa o teu sistema se preocupar de como achar a resolução. Parece meio mágico, porque existe essa metáfora de programação imperativa como se fosse receita de bolo, onde você fala, sei lá, pega essa coisa, enquanto o bolo, sei lá, a coisa não é ainda homogeneizada, fica batendo e blá blá blá. Tem instruções de como chegar a produzir um bolo, enquanto se eu quero trazer essa metáfora para o mundo declarativo, seria como você apenas descreve o que significa bolo, e supostamente o sistema vai saber como criar um bolo também a partir dessa definição. Então, numa maneira de programar na imperativa, a gente se preocupa de como resolver o problema. Na outra maneira, a gente se preocupa de descrever o que significa resolução desse problema e deixamos o como, os detalhes assim, implementacionais, para nosso sistema resolver. E a ideia é que se meu sistema é bom, ele vai conseguir resolver de uma maneira eficiente. Eu não vou precisar me preocupar com cada passo guiar a execução do meu programa. Então, me livro desse trabalho chato. Essa seria toda a ideia. Então, o que a gente definiu foi poucas funções. Acho que a gente só definiu a length e a concatenação. E a gente botou na mesa para demonstrar algo, ainda a gente não fechou essa demonstração. Alguém já tentou essa, acho que estava correta, mas teve só uma ou duas coisas para observar. E a ideia é que quando vou fazer a indução agora numa outra coisa que não é natural, eu vou precisar entender como funciona a forma geral da indução. E a forma geral que a gente tem é que cada vez que você quer demonstrar uma coisa dessa forma, onde esse x é um tipo que foi indutivamente definido, um tipo indutivo, você quer mostrar que todos os habitantes dele são legais, têm uma propriedade. A ideia é que você consegue reduzir isso para as seguintes subproblemas, subalvos para resolver, que seriam os construtores Alguém vai me ajudar? Fazem o quê? Sim? Álvaro? Quem é zero? Está pensando em um alfa bem específico. E todo o ponto é generalizar essa ideia para um alfa qualquer, certo? Qual seria o lema aqui? O que os consultores fazem? Sim? Preservam φ, pronto. E agora, quantas coisas você tem aqui? Aqui tenho uma, certo? Quantas coisas tem aqui? Sim? Quantidade de construtores. Tantas quantos construtores você tem, certo? Então, tanto no caso dos naturais quanto no caso das listas, isso é reduzido em duas partes. E agora, o que significaria zero preserve a φ? Seria ver que a única coisa que o zero constrói, que é ele mesmo, preserva a φ. O que significaria que o sucessor preserva a φ? Seria ver que, supondo que ele recebe uma coisa que é φ, ele vai construir uma coisa que é φ. É exatamente onde chega a hipótese indutiva.
Mas isso não é algo especial nem sobre os naturais, nem sobre as listas. É uma coisa para qualquer tipo indutivo que eu vou criar, inclusive para tipos que não são propriamente recursivos, como a gente estava falando na aula anterior. Um dos tipos, sei lá, talvez mais estranhos que a gente definiu, era o tipo de weekday, certo? Onde tem quantos construtores? 7. Um tipo também parecido que a gente viu foi os booleanos, que tem só 2 construtores. Nenhum desses construtores é propriamente recursivo, porque nenhum deles, para produzir a coisa que ele quer construir, precisa receber coisa do tipo que ele está produzindo. O true já construiu o true, pronto. E o weekday, o Monday, já construiu um dia, o Monday, acabou. Isso não significa que não tenha um princípio de indução também, só que significa que ele está sem graça, no sentido de eu não vou ter nenhuma hipótese indutiva, porque o conceito nem aplica. Certo? A hipótese indutiva é o quê? A coisa que você vai garantir vai ser legal. Qual a hipótese indutiva? O que você recebeu do mesmo tipo é legal. Mas o true não recebeu nenhum booleano para construir algo. O true já é um booleano. Então a pergunta seria, como apareceria esse princípio aqui, se eu quero aplicar para o alfa ser essa seria a forma geral de falar o princípio da indução para o tipo alfa. E tem mais um parâmetro, certo? É o φ. Não sei que cor eu vou usar agora, está acabando. Então, a propriedade φ para o tipo alfa. E qual é o tipo da φ? Inferível a partir do meu contexto aqui. Alfa para prop, ok. Então, se aplicar isso, sei lá, nas listas, eu vou ter uma lista L, que vai ser lista de alfa. Não sei o que é essa coisa. Eu quero mostrar que todas as listas têm propriedade, então começo com essa lista, uma lista arbitrária. Eu vou falar, ok, vou olhar na cara dele, para analisar como que ela foi construída. Esse pattern matching que a gente faz, ok, of, blá blá, então eu vou falar, caso... Eu poderia escrever essa palavrinha aqui, por indução no L. Então, o que significa isso? Significa que estou considerando qual tipo aqui, ou lista de alfa, e eu quero aplicar indução. Então, quantos casos vou ter aqui? Tantos quantos construtores desse tipo. Quais construtores tenho aqui? Eu tenho 2, o nil e o cons. Então, quais são os 2 casos que eu vou escrever aqui? Vamos aprender a escrever de uma maneira bem sucinta. Não quero escrever caso que o L igual, blá, blá. Quero escrever só os padrões que o L pode casar. Qual o primeiro padrão? O nil, certo? Caso isso. E aqui vou ter essa demonstraçãozinha. E qual vai ser o outro caso? Caso o L case, sei lá, com esse padrão. X, consado, com X. E agora, esse construtor aqui recebeu essas 2 coisas. Então, talvez, inicialmente, vou pensar que eu tenho 2 hipóteses indutivas. Que cada coisa que ele recebeu já fia. Mas isso não faz sentido. Fiar aqui não faz sentido para qual dos 2? Por quê? Qual o tipo da minha φ aqui? Alfa. Não. O tipo da minha φ? Alfa para prop. Não. Lista de alfa para prop. Eu estou querendo mostrar aqui que todas essas listas têm uma propriedade. Então, o φ aplica em listas. Por exemplo, a propriedade pode ser tem quantidade de tamanhos tal. Ou, sei lá, se você reverter, ok. Se você reverter a lista, não vai mudar o tamanho dela. Uma propriedade dessas. Então, não faz sentido aqui pensar, olha, esse X aqui que é de tipo alfa, pensem no alfa como naturais, certo? Eu quero mostrar que todas as listas naturais fazem algo. Não faz sentido falar, olha, sobre o 3, eu sei que se você reverter o 3, ele vai ter o mesmo... O que significa reverter o 3? Nem aplica essa ideia, a φ não aplica no 3. Então, as hipóteses indutivas que eu vou ter em cada caso são tantas quantos os argumentos que o construtor recebeu que são do mesmo tipo que ele está construindo. Então, esse construtor aqui, mesmo que ele está recebendo 2 coisas, essa coisa aqui é irrelevante. Certo? Eu preciso garantir que o que ele vai
essa coisa que foi construída com ele é legal, supondo que essa coisa que é do mesmo tipo que ele está construindo é legal. Essa coisa não tem nada a ver. Okay? Eu dei um exemplo no Zulip, para falar assim de uma maneira geral. Você poderia ter um tipo que talvez tenha 3 construtores. Eu não quero dar um exemplo específico. Vai ter um tipo Vita, que não sei quem é, vai ter 3 construtores, o C1, que já é uma coisa de tipo Vita, o C2, que eu vou supor aqui que ele precisa receber um Vita, e um NAT, e um Vita, e sei lá, talvez um string, para finalmente construir uma coisa. Não posso parar no string, porque nesse caso nem seria construtor do tipo Vita, certo? Eu preciso, no final das contas, produzir um Vita, ok? E aqui talvez vou ter um C3, que ele vai talvez receber 3 Vitas para construir um Vita. E agora a pergunta é, se eu tenho um B do tipo Vita, e eu fizer a indução no B, quais vão ser os casos que eu vou ter? Vou copiar essa coisa para cá, mover essa coisa para cá. Então, considerem que eu tenho um tipo Vita, que ele tem esses construtores. E a pergunta é, o que significaria a indução no B? No B, que é de tipo Vita. Quantos casos teria? 3. Por que 3? Porque tem 3 construtores. Então eu vou escrever os padrões. Quero ver mãos, como você escreveria o primeiro padrão. Mais mãos, bora. Mais mãos. Opa, quem levantou lá? Bora, Eduardo. C1. C1 é um construtor que já construiu algo, então pode ser que a cara do B é quem? O próprio C1. Quais são tuas hipóteses indutivas nesse caso? O presente da indução, no caso. Seria o quê? Type error, porque quando a gente fala hipótese indutiva, a gente tem uma proposição, a gente conhece um fato. C1 não uma proposição. C1 apenas um valor, seria como zero. Não faz sentido falar, minha hipótese indutiva, eu sei que é zero. Sabe que zero faz o quê? Certo? Tem um type error lá. Qual seria a hipótese indutiva que tem, ou a hipótese indutiva que tem aqui? Sim, Marcos? Feed B. Não, feed B é o que eu quero demonstrar. Vamos lá. Eu quero mostrar, desde o início aqui, queria mostrar que para todos, sei lá, Bzinho, de tipo Vita, feed B, certo? E aí, como comecei minha demonstração, falei, me dê um B arbitrário. Ok, vou escrever isso aqui, seja B. De tipo Vita. E agora, meu objetivo a partir dessa linha é demonstrar feed B. Ok? E eu quero saber como que eu vou demonstrar isso. Estou fazendo indução. E isso significa que meu joguinho foi dividido em 3 jogos, certo? Vou ter 3 casos. No primeiro caso, então, qual é a minha... Meu alvo vai ser, em cada caso desses, meu alvo vai ser mostrar que meu bichinho fia. Então, qual vai ser meu alvo aqui dentro? Traduzindo. Meu alvo, antes de chegar na hipótese indutiva. Mateus? Não, esse era meu alvo 3 linhas atrás. Para todo B, o B fia. Como é? Feed B, exatamente. Feed B. Meu alvo não mudou. Só que aqui eu quero traduzir esse alvo. Porque eu não quero ficar assim, não sei quem é B, eu sei quem é B aqui dentro. Quem é B? C1. Então seria feed C1. Então, não é que meu alvo mudou, é que entrando nesse caso, eu posso escrever meu alvo de uma maneira mais na minha cara, certo? Feed C1, em vez de feed B, que eu nem sei quem é B. Aqui dentro eu sei quem é B, o B é o próprio C1. Quais são as minhas hipóteses indutivas? Sim? Nenhuma. Ok, por quê? Porque o seu construtor seu não recebe nada. O seu não recebe nada, melhorar um tiquinho. Nada? Continua? Que fia. Nada que pode fiar. Muito bem, então na verdade não sei, algum deles, eu vou complicar aqui meu
minha construção, porque eu não tenho nenhum exemplo do que eu queria. Pronto, vai ter um C4 aqui também, só para vocês aprenderem melhor. C4, onde aqui vai pegar, sei lá, um NAT, e mais um NAT, talvez, e vai produzir um Vita. Vamos chegar para discutir isso. Então, aqui não tenho nenhuma hipótese indutiva. Preciso mostrar que o C1 de fato fia. Porque isso que significa que o C1 preserve a fim. Ele tem o dever de produzir uma coisa legal, certo? E se ele não produzir, ele vai ser ocupado, porque ele não recebeu nada desse tipo para ele falar, ah, foi minha culpa não, foi quem me deu aquela coisa. Ok? Então, qual seria o próximo caso? Não seria C2. Exceto se quem falou C2 queria continuar a falar mais. Porque o C2 é um padrão que o C2 é um construtor, certo? Para casar como padrão com o meu argumento que é do tipo Vita, o C2 precisa ser aplicado em 1, 2, 3, 4 coisas. Então, o padrão que vai descrever o caso geral de habitantes do meu tipo seria, talvez o B foi construído a partir do C2 e agora preciso dar nomes para casar com todos esses parâmetros que tem aqui, todos esses caras. Então, preciso parametrizar essa coisa no meu padrão. Quais seriam os nomes legais aqui? Como é? Por exemplo, se essa coisa eram os naturais, eu ia escrever aqui caso 0, eu ia ter um nzinho aqui, e caso, sei lá, S de n', por exemplo, ok? Então, aqui, vamos lá, qual seria o caso, o C2, sozinho, não pode ser, se eu escrever caso C2, esse é um padrão que nunca vai casar, certo? O C2 não é tipo Vita. Para virar tipo Vita, ele precisa receber um bocado de coisas. Vamos lá, então. Qual seria um padrão? Mãos para o C2. Por que poucas mãos? Estamos perdidos, né? Eu quero ajuda para ajudar vocês a se desperder. Sérgio? B... Opa, por quê? Ok, linha. Gostei da linha. Pelo mesmo motivo que botei N linha lá. Eu não vou comprar essa briga. B linha. Por que B e não X? Muito bem, porque o primeiro argumento aqui do C2 é de tipo Vita. Faz sentido botar ele como B' ou como B1 poderia, ok? Continua. N, por que N? Ok. Ok. Nem vou perguntar por que S, todo mundo entende por que ela escolheu essa variável, ok? Só isso, exatamente. Não faz sentido dar mais coisas para o construtor só precisa uma coisa tipo Vita, uma coisa tipo NAT, mais uma coisa tipo Vita, uma coisa de tipo string, e pronto. Com essas coisas ele vai construir uma habitante do Vita, e a ideia é que o meu B acabou sendo igual S, casando com essa expressão. E agora a minha pergunta é dúvida? Tá bom, fale. Eu não estou conseguindo entender o que seria o C1, C2, C3 e C4 em relação ao meu tipo. Seria, por exemplo, no caso dos naturais, a soma, a multiplicação... Não. No caso dos naturais tem só dois construtores. O 0 é o sucessor. No caso dos naturais, o C1 é o 0 e o C2 é o chamado sucessor. E o tipo de C1 é NAT e o tipo de C2 seria NAT para NAT. No caso das listas, também só tem dois construtores. O primeiro tipo seria só lista de alfa, o segundo seria alfa para lista de alfa para lista de alfa. Então, aqui, eu quero dar um exemplo assim abstrato, talvez por isso tem umas caras perdidas. A ideia é, quero ver como funcionaria a indução num tipo que nem quero falar quem é. É um tipo, assim, arbitrário, estranho, que ele tem 4 construtores. Eu falei quais são os tipos dele, para ver como funcionaria a indução nesse tipo meio bizarro. Porque se entender como isso vai funcionar agora nesse tipo bizarro, acho que vai ser mais tranquilo para entender a conexão que tem entre listas naturais e outros tipos indutivos. Então vamos lá. A minha próxima pergunta aqui seria qual seria meu alvo aqui? Mãos. Luiz Felipe.
Exatamente. Preciso mostrar que toda essa coisa aqui, que eu tenho uns nomes muito legais para descrever essa coisa, tem essa propriedade. Não mudou meu alvo, efetivamente. Você pode falar, peraí, mudou, aqui era C1, aqui blá blá. Não, efetivamente não mudou. Nos dois casos, eu quero mostrar que o Bzinho que tinha lá desde sempre tem essa propriedade, só que entrando no caso, eu tenho uma maneira para enxergar melhor esse B. Ok? E minha pergunta é dúvida? O C2 é para estar dentro. C2 era o quê? É para estar dentro do fio. Claro. Essa coisa aqui é... Qual o tipo dessa coisa toda? De fato, não tem como responder olhando só no que está visível no quadro agora, mas olha, o tipo de C2 era esse cara aqui. E esse C2 recebeu um vita, um nat, um vita e um string. Então, qual o tipo de toda essa coisa que eu botei dentro do fim? Vita. E qual coisa que o fim deveria receber? Vita. Ok? Então, é assim a maneira para escrever. Assim, eu escreveria, por exemplo, f de sucessor de n'. Pelo mesmo motivo que esse está aqui dentro, o C2 está aqui dentro. Ok? A pergunta é qual... Eu tenho hipótese indutiva aqui, 1, 2, 3, o que está acontecendo? João Emerson já comprovou o ponto que ele entendeu essa parte no primeiro caso. Tem alguma outra mão? Não, só o João Emerson não está perdido nesse momento, isso é ruim. Não para o João Emerson. Eu não sei se eu posso sacar da minha. Justo, ok. Eu quero ver mais uma mão assim para tentar. Pedro? Quantas eu tenho? Hipóteses indutivas? Aham. Qual seria? Eu queria dizer que seria phi de belinha, phi de n, mas aí já tem o typer. Sim. Então, já que eu sei que eu não posso ser isso, talvez phi de belinha e phi de B2. Mas tu acabou de falar que vai ser uma. Verdade. Vai ser uma ou duas? Duas? Duas. Porque para investigar se o C2 preserva essa propriedade, preciso supor que as coisas que recebeu desse tipo, que ele está construindo, já tem essa propriedade. Não me importa o que ele vai fazer se essas duas coisas não fiam. Então, aqui dentro eu tenho duas hipóteses indutivas. Que é φ de B, linha, e φ de B, duas linhas. Só com essas hipóteses eu tenho algo para demonstrar. Se alguém falar, mas como você sabe disso? Olha, se não são satisfeitas, o C2 nem vai ser culpado, não vou me preocupar com isso. Meu dever é defender o C2, que ele só construa coisas legais, recebendo coisas legais. E agora se alguém falar, mas então você não deveria saber essa coisa? Não, porque essas coisas são de tipos que não tem nada a ver com a coisa que o C2 constrói. Tá justo? Ok, espero ver mais mãos. Espera aí, vamos no próximo caso, já tem dúvida? Tá, eu quero saber se eu preciso só que o B' φ ou que eu preciso de que o B' e o B2' φ. Preciso é palavra forte. Você tem as duas coisas disponíveis. Porque teu objetivo é defender que o C2 preserva a φ. Então, você já sabe, nos teus dados aqui você ganha esses dois. Pode acabar sendo que você não vai usar nenhuma das duas, ou uma das duas. São dados teus, são presentes teus. Se você vai acabar usando ou não, depende do que vai ser. Não somos obrigados sempre a usar a hipótese indutiva, tá? É porque aquele jeito que você tinha colocado na árvore antes, que era tipo assim, era φ de B implica em Tu tá falando dessa coisa? isso. Pronto, olha para cá, que a única hipótese indutiva que tenho é essa. Exatamente por quê? Porque esse construtor aqui só recebe uma coisa do tipo que ele construa. A outra coisa que ele recebe, outro tipo, não tem nada a ver. É alfa, não é lista de alfa. Ok, vamos voltar aqui para o terceiro caso. Alguém gostaria mais mãos, espero? Falar qual seria o terceiro padrão para casar aqui. E para ser justo, preciso mostrar essa coisa lá. Ok, tem mais mãos, estamos acordando. Vamos lá. Luiz Carlos, é isso? Sim, fale. Seria C3 de linha, Aham, duas linhas e B3 linhas. exatamente. C3, em algum momento eu posso cansar de escrever linha, certo? Então seria justo também escrever, sei lá, B1, vamos escrever B2, B3. São só variáveis, certo? E os nomes são bons porque... peraí, tem outra variável para o C3?
Não, porque ele só recebe 3 coisas do tipo Vita para construir uma coisa do tipo Vita. Então, esse padrão, de fato, vai casar com qualquer coisa que foi finalmente construída a partir do C3. E vamos lá, qual seria o alvo aqui novamente? Ok, tem pessoas acordando lá. Sim, Anthony. Não, na verdade, não. Gustavo, foi mal, fale. Quem é Anthony? Obrigado, Anthony. Sim. Exatamente, seria Φ do B, de novo. Só que agora posso enxergar o B melhor. Uma coisa que não escrevi aqui é quais extradados eu tenho. Aqui escrevi que eu tenho esses 2 extradados, mas tenho mais extradados tecnicamente falando. Quais são extradados que tenho aqui? Matheus? Fala de novo? Bzinho eu já tinha. Como é? Você falou Bzinho de tipo Vita, certo? Eu estou respondendo que eu já tinha esse dado e estou procurando novos dados que eu ganhei dentro desse caso. Não, sim. Seria N do tipo NAT e S do tipo STRING? Não só, porque são esses. Álvaro falou, olha, aqui você tem mais dados. Você abriu o próprio B. Exatamente. Exatamente. Aqui tenho acesso a esses 4 objetos. Quais são esses objetos? Aqueles que foram usados para construir esse valor a partir do C2. Então aqui dentro eu tenho um bocado de novos dados. Não são proposições no caso, são objetinhos, mas ok, são novos dados. Então seria o B', que é de tipo Vita. O N, que é de tipo NAT. O S, que é de tipo string, e o B2', que é de tipo Vita, e ainda mais eu tenho as hipóteses indutivas também, certo? Ok, tenho tudo isso então aqui. E similarmente aqui eu tenho acesso direto, e estou começando a aproximar essa ideia dessa grande briga de não usem destrutores, porque no momento que eu entro no caso, eu tenho direto acesso nessas coisas aqui, certo? E eu sei ainda coisas sobre elas. Não preciso esquecer toda essa informação, voltar a referir ao meu cara como B e usar destrutores para obter essas coisas novamente, perdendo esse direto acesso que eu tinha. Vamos voltar para essa coisa na próxima aula também. Precisamos martelar essa ideia bastante. Aqui, quais seriam as hipóteses indutivas que eu tenho? Quantas? Primeiro aqui. Então, quem quer responder, mostre dedos. Quantas hipóteses indutivas tem aqui dentro? Mostrem dedos. Ok, todo mundo acertando, que coisa boa. Então, tenho 3. Então, quais são essas 3 hipóteses indutivas? Muito bem. Eu tenho φ de B1. Eu tenho φ de B2. Eu tenho φ de B3. E quais mais dados eu tenho extra? Ok, eu tenho esses objetinhos e eu tenho essas 3 informações também. Ok, e a última coisa, só para garantir que entendemos bem, o último padrão seria, caso que o meu bichinho B foi construído a partir do C4. Opa. Qual seria o padrão que eu vou escrever? Quero ver mãos. Bora, mais mãos. Sim, esqueci do nome. Você mesmo, sim. Felipe, fale aí. C4, muito bem. Aham. Vou escrever. Vou escrever NM, tá? Pode ser N. Vou escrever NM mesmo. Tá, ok? Alguma briga com NM? Tenho 2 naturais. Não tem nada a ver o N com M, por isso prefiro ver eles como NM. Você poderia argumentar a mesma coisa sobre B' ou B2', mas os 2 têm algo a ver com o B. Então, nesse sentido, o linha faz algum sentido aqui. Enfim, isso seria o C4 no NM. E a pergunta seria qual seria meu alvo aqui?
Marcos, né? Sim. Seria Aham. FI C4 Muito bem. Meu alvo, novamente, não mudou. Só eu sei melhor como parece esse B que eu tinha. Seria o C4, tu falou? Aplicado, hein? Muito bem. E qual seriam as hipóteses indutivas que eu tenho aqui? Quantas e quais? Mãos, segurem dedos de quantas? Ok, engraçado. Uns fazem assim 0, outros fazem assim 0. Tudo bem. É 0 mesmo. Por que 0? Porque os argumentos que entraram no processo de construir esse B não tem nada a ver com o tipo Vita. Tá? Não faz sentido pensar que tem. Não tenho nenhuma hipótese indutiva. Por outro lado, eu tenho os dois dados legais aqui na minha disposição, que são os naturais que foram usados no processo de construir meu B a partir do C4. Ok, essa era uma coisa que queria analisar. Ok, então, com esse conhecimento agora, posso perguntar para vocês o que seria se eu quero demonstrar que para todo, vamos pegar um exemplo concreto, para todo Bzinho do tipo bool, que eu sei quem é, sei lá, phi de B, uma propriedade de B. Okay? Como demonstraria isso? Ia falar, ok, seja Bzinho do tipo bool. E agora? Sim? Indução no B. Certo? Indução no B. O que significa isso, efetivamente? Faça o case of, ou match with, faça pattern matching no B, para todos os padrões, abre um caso para cada um, onde possivelmente você vai ganhar hipóteses indutivas também. Então, quais seriam os casos para considerar aqui? Quantos construtores tenho? 2. Então, qual seria o primeiro padrão? Pedro? Caso true. Ok, eu vou começar com o false. Ok? A gente vê se construiu o FF, que eu construí caso esse carinha. E qual seria outro caso? Então, esse, é importante entender, é um padrão, certo? Um possível padrão para casar com o B. E qual é o meu objetivo aqui dentro? Qual é o meu alvo aqui dentro? De quem? Exatamente. Meu alvo é mostrar que o false tem essa propriedade que eu tenho interesse aqui. Quais são os dados extra que eu tenho aqui? Hipótese indutiva. Nem é dado, porque nenhuma informação entrou aqui. E ainda menos hipótese indutiva, porque a hipótese indutiva seria, pressuponha que algo entrou aqui, e ainda mais pressuponha que essa coisa que entrou tem o mesmo tipo da coisa que estou construindo. Não tem nada disso aqui. E qual seria outro caso? Muito bem. Vocês entendem que se em vez de booleano se queria demonstrar por indução algo no weekday, eu teria 7 casos para construir, para considerar, e novamente nenhum desses casos seria propriamente recursivo, significa que nenhum deles me daria de fato alguma hipótese indutiva. E nesse caso, então, quando eu estou fazendo indução, é a mesma coisa de alguma pessoa que nem sabe fazer indução, mas sabe analisar casos, certo? Em geral, eu quero fazer indução, porque quando tenho acesso em coisas do mesmo tipo, eu vou querer ter as hipóteses indutivas, certo? Então, aqui seria meu alvo. Mostrar que o true tem essa propriedade. Justo para todos? Ok. Então, uma coisa básica que eu queria ver sobre tudo isso é isso. E ainda não discutimos 2 princípios que vamos considerar que são válidos no nosso sistema de definir tipos sempre. Um é que sempre temos indução, ok? Isso deixei meio implícito. Cada vez que você define indutivamente algo, você tem o direito de fazer indução nesse tipo, que você definiu mesmo. E isso vai te dar um princípio de indução e, equivalentemente, um princípio de definir funções, ok? Por recursão, no caso. E o que você está fazendo aqui corresponde imediatamente a como você definiria funções saindo do bool. Aqui você fala, a função, sei lá, f que eu quero definir nesse caso é igual isso, e a função nesse cara é igual blá blá blá. E aqui você definiria a função saindo do tipo Vita como? Como é a maneira padrão? Talvez você consiga economizar, ou você precisa abrir mais e tudo mais, mas a maneira padrão seria o quê? Falar, ok, a f do C1 é igual blá blá blá. Aqui você seria a f do
C2 com todos esses parâmetros aqui vai ser blá blá blá. E agora nesse blá 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 você tem exatamente o direito de chamar a F no B1 e no B'. E em vez de chamar eles presentes de indução ou hipóteses indutivas, você vai chamar eles presentes de recursão. A ideia é que o teu sistema sabe esses valores. Sabendo esses valores, você precisa falar como calcular esse valor. E qual seria a terceira equação aqui? Seria a F desse padrão. E o que você tem direito para chamar aqui nesse lado? Mãos. Mais mãos. Não, eu perdi vocês de novo. O que aconteceu? Sim, Jomerson. F de B1, F de B2 e F de B3. Exatamente. Tenho acesso em todas essas recursivas chamadas esses valores da F, que são os mais simples, os anteriores. Preciso descrever o F dessa coisa aqui, mas supondo que eu já sei calcular o F nas coisas mais simples. E aqui dentro seria o F desse padrão aqui. E o que eu tenho aqui de presente de recursão? Sim? Tá aí, Pedro. Qual é o meu presente de recursão aqui? Nenhum. Tá? Vou precisar achar uma outra maneira de definir essa coisa. Aqui, o fato que eu estou saindo de Vita não me ajuda, porque nenhuma das coisas que recebi são do tipo Vita. Ok? Para esse padrão. Ok. E como falei, preciso falar mais duas coisas gerais que são válidas para qualquer tipo, e espero que são assim, intuitivas. Às vezes, na verdade, mesmo se eu não falar isso e a gente continuar trabalhando, vocês vão perceber que demonstrando coisas, vocês vão acabar até usando essas coisas sem talvez nem perceber. Uma é que os construtores construam, vou escrever assim, construtores distintos me ajudem aqui com português, constroem. Olha aí, arrasei. Constroem. É assim? Ok. O que eu vou escrever depois? Coisas distintas. Valores distintos. Habitantes distintos. Valor, ou não sei o que você prefere, não vou escrever habitantes. Habitantes distintos. E a outra coisa que eu quero descrever é que o mesmo construtor, recebendo argumentos distintos, construa habitantes distintos. E como vou escrever isso numa frasinha legal como essa? Alguém me ajudar? Ao receber argumentos distintos, construtores constroem habitantes. Você começou a frase com a receber? Ao receber. Ninguém vai acreditar que eu escrevi isso, mas gostei. Vou começar com o gerúndio. Recebendo. Gostei. Recebendo argumentos distintos. Constroem habitantes distintos. Tem uma maneira bem melhor de descrever tudo isso que não envolve português avançado, que é a seguinte: os construtores são injetivos. A gente aprendeu em matemática elementar o que significa uma função injetiva. Tem uns alunos fazendo sim, outros falam, nossa, que é isso? Não? O que significa que a F é injetiva? Tem duas maneiras de ver isso, uma negativa e uma positiva. Eu prefiro a positiva. A positiva está dizendo o seguinte: se você tem F de U igual F de V, você pode cancelar os Fs. Você pode inferir que o U é igual a V. Isso é o que significa que é F injetiva. A maneira negativa é a contrapositiva dessa, que não seria equivalente, como a gente aprendeu, mas ela revela uma outra maneira de visualizar essa injetividade. Se eu falar U distinto de V, então F de U distinto de F de V, e eu tenho uma maneira para descrever essa aqui, numa palavrinha legal, posso falar a F preserve as distinções.
Você começa no domínio da F, se umas coisas são distintas, passando para o codomínio dela pela F, as distintas vão se manter distintas. Ok? Essa seria eu vou escrever isso aqui para aprender a palavrinha legal. Preserve ou respeita as me ajudem as distinções Faz sentido essa palavrinha? Para a ideia de injetividade. Então, o que eu quero falar aqui com a segunda coisa é que os construtores são injetivos. Ok? Isso significa, quando que eu vou precisar esses princípios? O tempo todo, porque em algum momento eu vou querer demonstrar, sei lá, que o N é diferente de M. Eu vou fazer certos cálculos, blá blá, e no final das contas vou achar que o N é o zero e o M é o sucessor de zero. E sem ter o primeiro princípio que está dizendo que construtores distintos constroem habitantes distintos, não tenho nenhuma razão para acreditar que, ok, talvez esse cara talvez é igual a esse cara. Ok? E a ideia é que essas coisas acontecem se eu não falar nada sobre meu tipo. Um segundo. Então, se eu não falar nada sobre igualdade sobre meu tipo, o padrão seria esse. Construtores distintos constroem habitantes distintos e, recebendo argumentos distintos, constroem habitantes distintos. E exatamente o que acontece em Haskell também, quando vocês fazem essa... Vocês já viram essa coisa com certeza, de Driving Egg. Isso praticamente acaba sendo equivalente falar para Haskell, ok, considera essas coisas sobre meus construtores. Então, se eu te perguntar se esses caras são iguais, olhando só na cara deles, aqui, sem nem olhar nessa parte, você já sabe que são distintos. Por quê? Porque são construtores distintos, então os valores são distintos. Enquanto, se eu te perguntar sobre esse cara e esse cara, se são distintos, você vai precisar aplicar primeiramente a coisa de injetividade, falar, peraí, são distintos, peraí, não sei porque eles são construídos a partir do mesmo construtor, então por enquanto não sei responder. Então preciso ver se os argumentos que eles receberam são distintos. E agora você está reduzindo essa pergunta para a outra pergunta, se esse cara é igual a esse cara. E agora você sabe que a resposta é não, porque esses dois caras são, não lembro se falei distintos ou iguais, mas enfim, são distintos porque são construídos a partir de construtores distintos. Então eu sei que esses caras são distintos, então aplicando o mesmo construtor em coisas distintas, eu sei que os valores construídos são distintos. E por que estou falando que isso é o padrão? É porque talvez eu quero introduzir uns naturais estranhos, que eu poderia chamar de, sei lá, 2 NAT, que seriam exatamente iguais aos meus NATs, ok? Só que quero impor para eles uma equação. Falar, olha, nesse mundo, na verdade, eu vou considerar que as equações seguintes são válidas. O SSN é igual com N, para qualquer N. Se eu impor essa equação no meu tipo, como vocês imaginam, quantos membros vocês imaginam, habitantes verdadeiramente distintos, vocês imaginam que vai ter esse tipo? Eu vou começar com todos os habitantes que eu tinha. Só que agora não tenho mais o direito de falar, olha, tenho uma infinidade de habitantes, porque eu declarei que no meu mundo, para qualquer N, essa equação é válida. Então, por exemplo, já tenho aqui na minha cara 2 caras que pareciam ser distintos, mas estou descobrindo que não são. Quais são? O 0 e o 2. Esses 2 caras, então, na verdade, é o mesmo cara. Quem mais vão acabar sendo igualizados aqui? O 4, que está aqui escondido, vai acabar sendo igual a esse cara, que acaba sendo igual a esse cara. E o 6 vai acabar, blá, blá, blá. Então, todos os pares, na verdade, vão ser um habitante aqui. E qual vai ser o outro habitante? Os ímpares, que também vão ser identificados entre si. Faz sentido isso? Ok, então, em geral, quando eu estou construindo um tipo, eu ganho uma igualdade gratuita, que seria padrão a partir dessas 2 que estou fazendo aqui, mas também reservo o direito de falar, não, peraí, quero impor mais equações aqui serão obrigadas para ser válidas no meu mundo, porque talvez quero descrever uma construção que identifica certos desses habitantes. Então, essa seria uma maneira de construir um mundo onde tenho só par e ímpar. E alguém poderia falar, tá, mas não é complicado? E pode acabar sendo, mas pode acabar sendo conveniente também. Porque uma outra maneira de escrever isso é introduzir um tipo onde só tem a ideia de par e a ideia de ímpar,
eu poderia falar, ok, data, sei lá, parity, para a ideia de paridade, vai ter dois construtores, o even, que já é uma paridade possível, e o odd, que já é uma paridade possível. Certo? Então, eu poderia fazer isso também. Certo? Acabaria como um tipo isômorfo. Depende de se você considera mais natural, que você já quer começar com uma coisa que você construiu e identificar certos habitantes para teus propósitos, você vai fazer a primeira coisa. Se você quer do nada chegar a falar de paridades, faz sentido fazer essa coisa também. Dúvidas, brigas? Sim. Tenho duas dúvidas. Sim. Pode voltar lá para essa. A gente não precisaria também colocar explícito que recebendo argumentos iguais, eles constroem habitantes iguais. Isso é sempre válido. Isso que significa o que a gente viu de Kong, certo? Sobre igualdade. Porque no final das contas, os construtores são funções bem mais especiais. Então, cada construtor representa uma função, não o contrário. Mas sendo funções aplicadas nos argumentos iguais, você vai receber argumentos iguais. O construtor não tem o direito de falar, vou chamar uma random, vou ver se está chovendo agora, vou retornar 3, se não está chovendo, vou retornar 5. Vou construir esse habitante ou esse habitante. Então, a outra direção dessa implicação, isso que eu estou perguntando, a outra direção temos sempre, graças a substituição, efetivamente, que temos aqui, que é chamada congruência da igualdade. E a gente vai conhecer, eu imagino não comigo, mas um dos principais conceitos para entender nos inteiros é a ideia de congruência, e entender o que significa a congruência de forma geral, e a gente vai conhecer uma congruência nos inteiros, na verdade, uma infinidade de congruências, mas enfim, um tipo de congruências nos inteiros, que vão ser, infelizmente, chamadas congruências só. E isso é ruim porque, às vezes, você acha que esse é apenas o nome que a gente está dando, quando, na verdade, é uma propriedade que essa coisa que a gente está definindo, de fato, tem. Então, você não teria o direito de chamar uma coisa de congruência sem demonstrar que, de fato, comporta como congruência. E a ideia é exatamente te permite fazer substituições de iguais, entre aspas, por iguais, entre aspas. Sim, alguma outra dúvida ainda nessa? Sim? Era sobre a segunda afirmação, se não seria mais explícito a gente falar, recebendo argumentos distintos no mesmo construtor, este construtor constrói habitantes. Aqui era implícito, um construtor, certo? Aqui, um construtor, recebendo argumentos distintos, constrói... No caso, não seria constroem, seria Com- constrói. Sim, obrigado. Isso faz sentido. Cadê? Constrói, e é com I é acento, né? Não? Sem acento? Sério? Constrói, ok. Não sei. Isso é homework, obviamente. Meu e de vocês também. Bora. Alguma outra pergunta sobre esse assunto? Ok. Antes de encerrar a indução à recursão, quero destacar duas funções que são as mais fundamentais para aprender em listas. E não quero definir essas porque faz parte do trabalho de vocês definir no arquivo FMCFA. Nenhum de vocês já definiram, mas quero destacar elas porque são fundamentais. Então, eu estou falando sobre a famosa map. E eu quero ver a map em duas maneiras diferentes. Então, qual é a ideia? Eu tenho uma funçãozinha e eu quero aprender essa nomenclatura também, funçãozinha. Funçãozinha significa o quê? Que ela vai de um tipo alfa para um tipo beta. Essa é a minha funçãozinha f. E agora eu tenho uma lista de alfa e eu quero transformar essa lista de alfa para uma lista de, obviamente, espero, beta, ok? Pensem, então, o alfa pode ser strings e o beta são naturais. E talvez minha lista é o length, que vai medir o tamanho dos strings. Então tenho essa que me leva de strings para naturais. Então gostaria de, se eu tiver uma lista de vários strings, Raimundo, eu gostaria de não precisar escrever um programa para conseguir qual lista. Sim? 2 e 5. 5, certo. No meu coração, parece que eu estou aplicando a F nessa lista.
Tecnicamente não, porque isso seria um type error, porque a F não recebe lista de strings para retornar lista de nuts, ela recebe strings para retornar nuts, certo? Mas eu entendo, obviamente, se eu pensar, aplique a F nessa lista, eu entendo exatamente o que é para acontecer. A ideia é que esse cara aqui, eu vou aplicar a F para ver para onde que ele vai, e esse cara aqui vou aplicar novamente a mesma função para ver onde vai, e eu vou coletar a resposta numa lista, e a ideia é que essa lista vai ser o resultado dessa coisa que eu estou procurando aqui. Faz sentido? Então, estou procurando uma função baseada na F, obviamente, que vai comportar desse jeito. E eu não gostaria de precisar programar isso. Gostaria de ser gratuito. Então, assim que eu tenho uma F e uma lista, eu gostaria de aplicar a F, entre aspas, nessa lista para pegar isso. Então, a gente vai chamar essa coisa aqui de map F. E para ganhar isso gratuitamente, eu preciso definir essa map. Porque se eu definir essa map, vou aplicar a map em qualquer F, para qualquer tipo alfa, qualquer tipo beta, eu vou ganhar gratuita uma nova função que agora opera no nível lista de alfa para lista de beta. E isso vai ser gratuito, porque se depois eu vou querer, sei lá, aplicar nessa lista aqui, efetivamente a mesma função, que não é a mesma, mas enfim, sei lá, oi. Ok, tá apertado aqui, ó. Minha tela. Qual lista vou querer ver aqui? Alguém? Mãos? Letícia? Abre a lista, abre outra lista. Ok. 2 e 5. Aham. Fecha a lista. Aham. Abre outra lista. Aham. 2. Muito bem. Então, não queria programar 3 funções. Queria ter a F e a map de F. E agora, qual seria o nome dessa, então? Isso é meio complicado, talvez, perceber nesse momento. Essa seria a F? Claro que não tem type error. Pedro? Map F. Aham, como é? Map F. A map F tem um type error, porque a map F vai de listas de strings para listas de nuts. Sim, então, mas você não está aplicando na lista Raimundo. Minha pergunta é qual função seria essa, certo? Não é a F porque está em type error. Não é a map F porque está em type error. Jamerson? Map de F de alfa. F de alfa? Não é tipo alfa. Mas F de alfa seria um type error, né? Cuidado aqui. Pedro? Map de F. Seria a map de F, de fato. Eu quero pegar essa, que eu já opero aqui, e elevar para o nível de listas de blá blá, para listas para blá blá. Ok? Então, toda essa ideia, por isso estou falando dessas funçãozinhas, essa ideia da map, eu posso ver essa ideia de map em 2 maneiras. Eu vou escrever duas vezes o tipo da map, e eu vou querer ler isso em 2 maneiras, e a gente vai terminar essa parte de aula aqui. Uma maneira de ver a map é a seguinte, que é bastante comum perceber ela assim. Me dê uma função de alfa para beta. Me dê o que mais? Uma lista de alfa. E se você me der uma função que transforma alfazinhos para betazinhos e uma lista de alfazinhos, eu vou conseguir retornar o que é? E nesse caso, no meu coração, eu estou visualizando a map como uma coisa binária. Codificada, uma coisa binária. O primeiro argumento dela vai ser uma lista, F. Desculpa, uma função F. O segundo vai ser uma lista de, sei lá, xzinhos. E ela vai produzir uma lista de bzinhos, ok? Visualizando assim, eu definiria a minha map assim. Map, uma F numa lista x é igual, blá, blá, blá. Isso é o home de vocês, para definir. Ok? Alguém poderia dar só uma dica? Quero só dica, não quero resposta, tá? Dica. Renan? Com certeza a gente vai usar o map recursivamente, né? Seria uma dica. Ok, é uma dica usar recursão. Ok, outra dica? Pedro? Tem que fazer pattern matching no X. Precisa fazer pattern matching. No F faz sentido fazer pattern matching? Não, porque o F não, o tipo de alfa para beta não é um tipo indutivo.
quais são os construtores dele. Não tenho essa ideia no tipo das funções. Então, não posso fazer pattern matching na F. Mas posso fazer pattern matching no X, porque o X é uma lista. Então, efetivamente, eu ia definir isso assim. Se você quer mapear, como a gente fala, a F em cima da lista vazia, vai ser algo. E se, por acaso, tua lista é um X seguido por X, vai ser algo. Eu não quero saber quais são esses algos. Okay, mas a dica seria a principal aqui. É justo? Ok, agora quero ver. Então, eu estou pensando agora a map como uma coisa binária. Me deu uma função que transforma alfas para vitas, me deu uma lista de tipo alfa e eu vou criar uma lista de tipo vita. Totalmente binária visão. Quero ver agora a F, sem mudar nada efetivamente, mas quero visualizar o tipo dela, enfatizando os parênteses que já são implícitos aqui. Quais são os parênteses implícitos aqui? Alguém? Sim, Jomerson? À direita. Então, quero enfatizar esses caras aqui. E o fato que estou falando que quero enfatizar os implícitos já deveria ser indicativa que não estou mudando nada, porque mesmo se eu escolher olhar para eles ou não, eles estão lá. Tá? Essa é o tipo da função, não mudou. Só mudou a minha perspectiva sobre a F. A map. Só que se enfatizar esses parênteses amarelos agora, eu vou visualizar a map como um processo unário. E agora tenho uma maneira de pronunciar isso de uma maneira diferente. Em vez de falar, me dê uma função e uma lista, eu vou devolver uma lista, eu vou falar, me dê uma funçãozinha que ela consegue operar no nível de alfazinhos e vitazinhos, e eu vou devolver para você uma função zona que consegue operar no nível de listas de alfa para listas de vita. Efetivamente é a mesma coisa, mas psicologicamente não é. E nesse caso eu estou enfatizando a map como um transformador de setinhas, de funçãozinhas, que operam nesse nível aqui, para função zonas que operam nesse nível. As duas maneiras são úteis. Você pode definir ela tanto assim quanto assado, com talvez um pouco mais ferramentas, mas no final das contas a função é a mesma. Mas é importante perceber a map de F como uma maneira de que ela já retorna algo útil. Não faz sentido falar, mas cadê o segundo argumento dela que preciso saber? Não, map de F já é bem útil. Olhem, a map de F aqui já criou uma função útil que transforma essa coisa para essa, sem eu programar essa função. E agora, aplicando a map nessa, eu já consegui uma função que vai daqui para cá, também gratuitamente. Okay? Então, efetivamente, eu estou aprendendo uma maneira, programar de uma maneira muito mais abstrata, economizando completamente enormes linhas de vida de programador, porque essa vai resolver todas essas transformações que eu vou precisar na minha vida. É para qualquer outro tipo. Se depois eu aprender tipos de árvores, de strings e árvores de naturais, eu vou ter então novamente uma mapa para definir que vai transformar essa coisa para essa. Spoiler, alert, eu nem preciso definir isso. Se eu falar para Haskell, defina a mapa para mim, ela consegue fazer. Então, efetivamente, até essa coisa aqui é gratuita. Tendo uma F, posso falar para Haskell, aplique a F na maneira óbvia nessa coisa, e ela vai fazer essa coisa aqui. Mas não uma coisa para roubar, então não é para vocês aproveitar isso nesse caso que a gente está aprendendo como funciona. A ideia é a gente programar a própria mapa, que corresponde nas listas, e nos exercícios vocês vão ver outros tipos indutivos interessantes, como, por exemplo, árvores binárias, árvores estranhas, sei lá o quê. E a ideia é para cada uma delas ver se você consegue programar uma map para garantir essa ideia de elevar de funçãozinhas para função zonas. Agora, função zona significa operar em listas. Se você está trabalhando com árvores, função zona significa transforma árvores de tipo alfa para árvores de tipo vita, ou por aí vai. E a outra critical que quero só divulgar aqui, elementar e muito essencial, função, seria a filter, que eu vou só escrever o tipo dela. Ela também está no FMCFun. A ideia da filter é receber um predicado, como a gente vai acabar chamando, uma coisa que vai decidir com booleanos sim ou não, e uma lista, e filtrar essa lista para ficar apenas com aqueles que satisfazem o predicado que tenho. Por exemplo, posso ter uma lista de naturais, eu quero ficar apenas com os primos nessa lista. Então, o que eu ia escrever nesse caso seria filter
com esse predicado de prime, o x, e eu gostaria de ficar com uma lista onde ela jogou fora qualquer membro dela que não satisfaz. Ou, dualmente, ela ficou apenas com aqueles que satisfazem essa ideia. E qual seria o tipo, então, para isso? Seria receber um predicado de alfa, que eu vou falar isso como, Pedro? De alfa para bool. O primeiro argumento, então, seria o papel desse predicado, que a gente viu como internalizar essa ideia aqui, seria de alfa para bool. O que mais preciso receber? Para lista de alfa. Muito bem. Tem um predicado aplicável em coisas de tipo alfa e uma lista, obviamente, tipo alfa. Se a minha lista tipo vita, o predicado não vai afetar nada lá. Então, aqui seria uma lista de tipo alfa e uma lista do mesmo tipo, lista de alfa. E, novamente, eu não vou analisar isso aqui, mas, novamente, posso visualizar isso ou não. Posso pensar que cada predicado está sendo elevado para transformador de listas, ou posso pensar isso como binária, me dê um predicado, uma lista, é bom que tornar uma lista. E como que vou definir essa coisa? A dica seria a mesma com essa. A dica seria a mesma, obviamente, outra função. É interessante aprender bem essas duas funções, porque com essas duas você acaba facilitando a tua vida demais. Para definir funções que mexem com as listas. Praticamente qualquer coisa que mexe com as listas, você pode definir com essas duas. E tem uma terceira, que está também no FMCFAN, eu acredito, se não está, vou adicionar, que é a ideia de fold, mas não vou falar sobre isso nessa aula. A ideia é começar a programar essas coisas. Sim? Eu acho que não é FMC List. Ok. Umas dessas talvez estão no FMC List, no FMCFAN, não. A map... Não, todas essas estão no FMC List, isso? Ok, tudo bem, justo. Algo mais? Ok. Eu acho que podemos encerrar a indução e recursão aqui e pular logo para inteiros. 1 minuto de respiração.